E aí, pessoal, fazer aqui uma pequena reflexão aqui a partir de Lucas 12, verso 13 e diante. Jesus estava falando, né? Para quem quiser aí ler o contexto, né? Eu vou ler a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Aí Jesus respondendo: mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus falou com aquele jovem, né? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? Enfim, isso aqui Jesus falando, né? E quantos hoje a gente vê que se baseiam em coisas materiais, né? Usam as coisas materiais para humilhar as pessoas, né? E etc. Própria coisa assim de repartição de família, né? Enfim. E Jesus também falou, né? Sobre não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. E ajuntar tesouro no céu é ajudar os pobres, né? Que quem insulta o pobre insulta aquele que o criou, né? Quem criou os pobres foi Deus. Certa feita, Jesus disse ao jovem rico, né? Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Veja que Jesus menciona aos pobres. Aí Jesus fala assim, ó: terás um tesouro no céu, depois vem e me segue, né? Então, quando Jesus fala para não ajuntar tesouro na terra e sim no céu, nessa passagem ele não diz, né, o que seria juntar tesouro no céu, mas quando ele fala com o jovem rico, ele dá a dica do que é juntar tesouro no céu, é ajudar os pobres. Mas continuando aqui, né, essa passagem aqui de Lucas 12, né, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, né? Então, a gente vê aqui claramente, né? Jesus falando sobre que o que mais importa na vida de alguém, né, não é aquilo que ele possui, né? Porque você vê que fala assim é aquele que é rico para, né? Ou seja, com as coisas dessa vida não é rico para com Deus. Tem muitas pessoas que são ricas nesse mundo aqui e não são ricas para com Deus. E tem até o oposto, né? Que são aquelas pessoas que muitas das vezes são pobres, mas são ricas para com Deus. Por quê? Porque recebeu o verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo. E Jesus também falou, né? Que o reino dos céus é semelhante a um homem que, né? Tendo uma pérola de grande valor, né? Viu lá um terreno, né? Eu não lembro direito, mas, né? Vocês já devem ter lido, né? E aí ele vê uma propriedade e ele vai e ele compra aquela propriedade, né? Ele vende para comprar, né? Então veja que Jesus compara o reino dos céus a um homem, né? Enfim, o reino do céu é uma pérola preciosa, né? E aí aquela pessoa vai lá, vende tudo e deixa, né? Para quê? Para alcançar o reino dos céus, né? Enfim, eu poderia estar colocando todas essas passagens aqui, né? Eu sei que quem ouvir de repente vai, ele errou esse detalhe aqui, mas eu estou citando alguns textos de cabeça e lendo outros, né? Tá bom, gente? Então, fica essa reflexão, né? Porque
Nos dias de hoje, as pessoas estão valorizando mais o ter do que o ser. Ame seus irmãos, ame seus pais, né? Procure dar valor ao ser e não ao ter. Muitas das vezes aquela pessoa que você despreza, dentro dela tem um coração, né? Um coração humano e um coração bom, mas muitas das vezes ela não tem condições de fazer o que ela gostaria de fazer. E por isso muitas pessoas a julgam como uma pessoa má. Porque vou até fazer uma posição que se eu tenho alguma coisa e eu faço alguma coisa para você e você não tem condições de fazer nada para mim, entre aspas, eu posso te colocar como uma pessoa inútil que não tem nenhuma bondade, que, né, enfim, mas não é assim. Muitas pessoas desejam coisas maravilhosas para o seu semelhante, mas não têm condições. Outras têm condições, mas não desejam o bem e não fazem o bem, né? E Deus é quem conhece o coração das pessoas, né? Que a gente possa não ter a nossa fé, né, alicerçada nas riquezas, porque se a fé que as pessoas dizem ter em Cristo tem base nas riquezas, essa fé é vã e essa fé é uma fé morta, é uma fé falsa, né? Porque aqueles que estão em Cristo, né, eles crucificaram suas paixões, suas concupiscências, né? E eles podem até ter alguma coisa nessa terra, mas como está escrito lá em 2 Coríntios 8, né? Aquele que colheu demais não teve demais, e o que colheu de menos não teve de menos, para que a vossa abundância supra a falta dos outros. Ou seja, no reino de Deus, quem tem abençoa o menor, né? E faz com alegria, procurando sempre não constranger, né? Porque quando a gente pode fazer alguma coisa por um pequenino, isso deve ser tido por nós como algo digno de honra, né? Porque mais alegria tem aquele que dá do que aquele que recebe. Aquele que recebe muitas das vezes fica constrangido, né? Simplesmente pelo fato de receber. E quando essas pessoas que recebem são ofendidas por outras pessoas que às vezes acham que por estar fazendo alguma coisa por elas estão, sabe, fazendo, quando na verdade quem pode ajudar o seu semelhante está fazendo algo bom que pelo qual não se arrependerá pela eternidade, né? Cornélio era um homem, né, que praticava boas obras, né? Eu vou até colocar lá em Atos 10, só para fechar aqui em Atos 10, né? Que fala assim, ó, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, ou seja, ele praticava caridade, né, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Né? Vou ler só até aqui. Então veja que a caridade de Cornélio foi colocado como memória, né? Memória diante de Deus. Sabe o que é uma memória diante de Deus? É isso aqui, ó. O que os pastores torcem no sistema religioso. Ó. Vou ler aqui para vocês. Ó. Olha só onde Cornélio se enquadra. Ó. Cornélio se enquadra aqui. Ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Cornélio dava aos pobres com alegria. E veja o texto. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sabe o que é que dura para sempre? É um memorial. Ou seja, o que o Cornélio fazia aos pobres, que o anjo falou: ó, tem um memorial diante de Deus, as tuas orações, as tuas esmolas, ou seja, caridades, está como um memorial diante de Deus. Esse memorial está enquadrado aqui, ó, 2 Coríntios 9:9. E os pastores só gostam de ler o 9:7. Por quê? Porque os pastores das instituições não querem que vocês, as pessoas, saibam
que Paulo estava falando sobre ajudar os pobres, os irmãos necessitados, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, quem ajuda os pobres, os necessitados, a sua justiça está como um memorial diante de Deus, e isso ecoa pela eternidade da eternidade, jamais terá fim. Ou seja, quando alguém faz algo de bom para um irmão, isso não tem arrependimento, mas isso tem um peso valoroso, é um memorial diante de Deus de algo bom. Mas fica essa reflexão, né? Ajunte tesouro no céu, ajude aqueles que necessitam, né? Procure fazer aquilo que Cristo mandou, né? E não o que os homens mandam, né? Mas é isso, né? Fica essa reflexão para todos nós. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui.